Ok, feliz segunda-feira, equipe. Preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram daquele antigo vídeo viral no YouTube de um homem bem extravagante, chorando e implorando para o mundo deixar a Britney Spears em paz? Deixem a Britney em paz. Por favor. Pois é, basicamente sou eu agora. É assim que estou me sentindo em relação ao Justin Timberlake. Eu só penso, deixem o Justin Timberlake em paz. Por favor. Não sei se sou só eu ficando mais sensível com o passar dos anos, mas depois de ler todos esses artigos sobre a prisão dele por dirigir embriagado, só me pergunto, quando foi que todo mundo decidiu começar a odiar o JT? Só precisam deixar esse homem em paz. Além disso, aparentemente deixei uma ex-jornalista do New York Times muito chateada, a Bari Weiss. Ela escreveu uma newsletter sobre mim por conta do meu crime, que foi questionar a narrativa da Segunda Guerra Mundial. Antes de começarmos, precisamos falar sobre Chrissy Teigen, Don't Kill Me. Mas ela adora o conceito de crianças, adolescentes e morte. E ela disse algo tão selvagem no Instagram que precisamos parar tudo e falar sobre isso. Tudo isso acontecendo com Candace. Muitas luas atrás, li este livro do autor Rodney Stark. O título era Como o Oeste Foi Conquistado. É realmente um ótimo livro. Excelente. Você deveria ler. De qualquer forma, há um capítulo em que ele fala sobre a civilização asteca e a quantidade de sacrifícios de crianças e humanos que ocorreram. E nesta sessão, ele sugere que este pesquisador de Harvard, seu nome era Dave Carrasco, foi motivado a escrever um livro sobre o sacrifício humano depois de revisar um recipiente ritual onde os restos de 42 crianças estavam, abre aspas, como um resquício desordenado de uma preciosa oferenda do século XV aos deuses da chuva. Então, você pode imaginar que é esse pesquisador de Harvard, você desce até lá, olha para aquilo e pensa, meu Deus, eles sacrificaram crianças, tudo porque achavam que sim, se fizermos isso, com certeza os deuses vão reconhecer que somos pessoas realmente boas. E vai chover. Sim, isso é realmente bárbaro. E eu comecei a perceber isso. De alguma forma, em nossa sociedade avançada, sempre olhamos para essas coisas do passado e ficamos chocados e surpresos. E eu acho que, em nossa mentalidade, pensamos que nunca faríamos isso. Como os astecas puderam fazer isso? Você deveria saber instintivamente que é tão errado sacrificar crianças. Nós? Não, nós somos civilizados. Nós somos tão civilizados. Exceto que, se você parar para pensar, na verdade fazemos exatamente as mesmas coisas. Só usamos uma tecnologia melhor. E eu acho, parte da tecnologia é a psicologia que vem junto com ela. Acreditamos que, porque usamos tecnologia, não somos bárbaros. Nos apegamos a essa crença de que, de alguma forma, somos mais morais. E essa ideia foi realmente reforçada. Se vocês ouviram o episódio de sexta-feira, eu recebi 2 caras que eu realmente admiro muito. Recebi a Mikola e Dave Smith, e eles estavam debatendo Israel versus Palestina. Uma discussão fascinante. Mas então houve um momento em que o Ami estava falando sobre o quão bárbaro foi o 7 de outubro, realmente falando sobre os selvagens e o que eles fizeram com os israelenses. E aliás, ponto para ele, com certeza ele está certo. Foi bárbaro. Mas fiquei bastante surpreso quando Dave Smith respondeu, sim, e o que eles estão fazendo em resposta? Exatamente a mesma coisa. Você está jogando bombas em crianças inocentes, mulheres inocentes e famílias inocentes e está matando essas pessoas como resposta. Isso é assassinato. E acho que o Ami ficou bastante surpreso com isso. Como assim é assassinato? Isso é totalmente diferente. Estamos jogando bombas em casas. De novo, temos alguma tecnologia que faz com que o que estamos fazendo seja menos bárbaro do que as pessoas que chegaram de paraquedas e fizeram a mesma coisa. Eles mataram pessoas inocentes. Mas é claro, esse assunto não tem nada a ver com sacrifício de crianças. Você diria, ok, não. Nós nunca, é claro, sacrificaríamos uma criança por alguma coisa. Como por chuva, isso parece loucura. Bem, se você acha isso loucura, deveria ouvir a Chrissy Teigen. Ela certamente gostaria de dizer algo depois do que postou no Instagram no fim de semana. Agora, antes de mostrar o que ela postou no Instagram, é bastante chocante o que ela disse. Devemos apenas apreciar Chrissy Teigen como uma marca em geral, porque eu nunca vi alguém tentando transformar em marca ser pró-morte. É isso que ela fez, de verdade.
Se você olhar para a carreira dela, se você realmente observar o colapso da carreira dela, a hashtag que eu criei, sobrevivendo a Chrissy Teigen, quando percebi essa sequência notável, Chrissy Teigen gosta do conceito de crianças e adolescentes morrendo. É por isso que ela ficou notoriamente conhecida por dizer a jovens mulheres, adolescentes na época, para se matarem. Não estou brincando para se matarem? Vou te lembrar desse tweet que ela escreveu sobre a Lindsay Lohan. Ela escreveu: Lindsay faz mais alguns cortes nos pulsos quando vê Emma Stodden. Ah, que doce. Totalmente normal para uma mulher adulta, casada, escrever isso sobre Lindsay Lohan. Mas não foi só isso. Ficou pior, é claro, no caso de Courtney Stodden, que era outra celebridade que se casou aos 15 anos e depois meio que teve um reality show. Bem, ela escreveu isso para Courtney Stodden porque, aparentemente, ela gostava de assistir ao programa de TV. Minha fantasia de sexta-feira. Courtney Stodden. Você, um sono eterno. Querida. Sim, sono eterno, ou seja, enterrada debaixo da terra, morta. Querida. Ela adora isso. Quando Courtney Stodden estava circulando, dando entrevistas e dizendo a jornalistas que ela não foi apenas assediada publicamente por Chrissy Teigen, mas também assediada em particular por Chrissy Teigen. Ela disse, abre aspas, ela não apenas tuitava publicamente sobre querer que eu tivesse um sono eterno, mas também me mandava mensagens privadas dizendo para eu me matar. Coisas como, abre aspas, mal posso esperar para você morrer. Eu não consigo te dizer o quão extraordinário isso é. Só de pensar em uma mulher adulta, casada, se sentir inspirada a entrar nas mensagens privadas de uma adolescente e encorajá-la a se matar. Claro, e se ela tivesse feito isso? E se Courtney Stodden tivesse se matado? E se Lindsay Lohan tivesse cortado os pulsos? E se Bristol Palestinians, que também foi intimidada por ela por Chrissy Teigen, e falou sobre isso, e ela não foi a única, foi também Farrah Abraham quem se manifestou. E se alguma dessas mulheres se sentisse obrigada a se machucar ou a se matar, por causa das palavras de uma celebridade famosa com quem ela era casada na época, João Lenda? Sim, isso é bem sombrio e sinistro. Mas enfim. Chrissy Teigen meio que deixou a consciência pública. Na verdade, as pessoas acertaram e a condenaram quando começaram a reconhecer essa tendência que eu havia exposto. Bem, pessoal, segurem-se porque ela ainda não terminou. Se você está se perguntando o que faz Chrissy Teigen chorar, bem, é o conceito de bebês mortos. Ouça o que ela postou em sua página pessoal do Instagram. Ouvir histórias da sua clínica, ouvir que tantas mulheres vão até lá e que nem sempre é um lugar de tristeza. Não é um lugar onde as pessoas estão em seus momentos mais sombrios ou algo parecido com o que o mundo quer que você pense. Algumas pessoas entram lá com tanta esperança e tanta empolgação, porque sabem que tem um futuro. E ver que há tantas pessoas por aí. E as histórias que você compartilhou na sua clínica de pessoas com tanta esperança, positividade e uma nova perspectiva de vida mostram que não precisa ser um lugar de escuridão e medo. O nível de conforto que senti só de estar na sua clínica foi incrível, mas comecei a chorar quando vi aquele lindo mural de borboletas acima da sala de cirurgia. E eu olhei para ele e meus olhos se encheram de lágrimas. E eu olhei para a doutora Zoe e ela olhou nos meus olhos e disse: "Você poderia ter tido borboletas." Estou tão perturbada. Por favor, me conte. Eu sei que há muitas pessoas que me seguem, jovens mulheres que me acompanham. E vocês não estão totalmente no time da Candace. Vocês acham pelo menos interessantes as conversas que eu começo? E talvez vocês ainda sejam a favor do direito de escolha. Mas por favor me digam que vocês reconhecem o quão sombrio e perturbador isso é. Uma mulher levada às lágrimas só pelo conceito de uma clínica de aborto. Olhando para um mural, emocionada até as lágrimas, pensando: ok, pelo menos quando essas mulheres estão sendo, entre aspas, operadas. O que ela quer dizer é que quando essas crianças são arrancadas do útero de suas mães de forma bastante bárbara e literalmente despedaçadas, elas são, pelo menos envenenadas. Há um mural de borboletas para você olhar para cima, porque a arte faz as pessoas felizes. Ela se emociona até as lágrimas falando sobre palavras como esperança. Essas mulheres sentem esperança. Essas mulheres deveriam se sentir inspiradas. Essas mulheres deveriam se sentir animadas ao entrar nessa clínica. Sim, esses não são adjetivos ou substantivos que, mesmo quando eu era a favor do aborto, usaria para descrever o processo. Agora, na verdade, tenho sido muito gentil em relação a esse tema, porque reconheço porque eu era a favor. Eu era fortemente doutrinada na sala de aula para acreditar que era apenas um aglomerado de células.
Fui fortemente doutrinada na sala de aula para acreditar que o sacrifício, porque é isso que é, valeria a pena. Porque pense em como seria infeliz a vida daquela criança se você tivesse um filho aos 18 ou 19 anos. E eu vi minhas amigas fazerem abortos exatamente com essa mesma perspectiva. E eu sei que essas mulheres não são a favor da morte, mesmo tendo sido enganadas. E eu acho que o movimento pró-vida só precisa fazer um trabalho melhor em reconhecer que essas pessoas não são más. Quando olho para Chrissy Teigen, uma mulher que escolheu fazer fertilização in vitro para ter um de seus filhos só porque queria um excedente. Não é como se ela já não tivesse filhos, mas ela queria ter um quarto filho. E ela decidiu passar pelo processo de barriga de aluguel e fertilização in vitro. Eu a vejo se emocionando até as lágrimas diante de um mural, diante do conceito de uma mulher entrando para acabar com a vida de um bebê. Eu acho que isso é um mal. Eu acho que essa mulher está muito perturbada. Espero que ela encontre Deus. Não acho que ela vai encontrar, porque reconheço que ela faz parte de um sistema satânico. E não estou usando essa palavra de forma leviana. Estou sendo séria quando digo isso sobre Hollywood. Está tentando glamorizar o sacrifício de crianças. O que ela está tentando fazer é glamorizar o que os astecas faziam. É isso. Essa é a verdade. Ela está glamorizando a morte. E não, ela não está dizendo que no final disso tudo vai chover, certo? Se você matar seus filhos e olhar para cima, talvez as nuvens cubram o céu e, de repente, a chuva caia. Ou os astecas também faziam isso para construir um templo, não é? Sacrificar crianças para que pudessem construir um templo como uma oferta ao Deus. Não, ela está dizendo que, se você matar seu filho, pense na esperança da sua carreira. Ela está te prometendo. Você vai se sacrificar e então vai ter mais dinheiro e vai ter mais sucesso financeiro. Olhe para nós. Olhe para mim. Olhe para mim, uma estrela de Hollywood. Você não precisa acreditar em Deus porque Hollywood é o seu Deus. Nós somos os deuses, os A-listers. Surpreendentemente, John Legend entrou na seção de comentários quando ela postou esse vídeo. Ela simplesmente postou esse vídeo sem ironia, mesmo sabendo que sua marca está ligada à morte de crianças e adolescentes. E ele disse: "Estou tão orgulhoso de você." Ele está simplesmente tão orgulhoso dela. Você não gostaria que essa pessoa fosse a mãe dos seus filhos? Alguém que se emociona até as lágrimas com a ideia de crianças mortas. Eu sou. Eles são maravilhosos. Eles são excelentes. Deixem-me contar uma coisa para vocês. É melhor vocês acordarem para o que está acontecendo em Hollywood, porque de todas as formas que eles estão conduzindo nossos filhos, nossos adolescentes e nossa sociedade. É isso. Em direção ao demonismo. Não há dúvida alguma. Eu acredito que ela está possuída por um demônio. Eu acho que a Chrissy Teigen precisa de um exorcista o quanto antes. E não estou dizendo isso levianamente. Sério, chamem um padre e façam um exorcismo na Chrissy Teigen. Porque aquilo ali não é normal. É tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Se você está preocupado com esse conceito de demonismo, se você está percebendo que o que realmente estamos enfrentando na Terra é uma batalha espiritual, então preciso te dizer que você deveria baixar o Halo. Estou animado para o verão porque consigo manter minha rotina de orações consistente e o aplicativo Halo facilita isso. É meu aplicativo de oração favorito. Também é o aplicativo católico número 1 do mundo e um app incrível para qualquer cristão que queira se aprofundar na vida de oração. O Halo tem milhares de orações, meditações e músicas, incluindo rádios cristãs novas, contemplativas e contemporâneas, que posso ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Neste verão, a Halo terá uma série de desafios de oração poderosos e séries de escrituras com o estudioso bíblico Jeff Cavins, John Rumi do The Chosen e até mesmo Jim Cavins do The Sound of Freedom. E claro, a paixão dos cristãos. Portanto, não perca seus hábitos de oração neste verão e nem comece a praticar seus hábitos de oração neste verão. Mantenha sua paz e aprofunde seu relacionamento com Deus. Em Halo, baixe Halo. Por 3 meses grátis no Halo/Candace. Tudo bem, pessoal, agora é hora de contar algumas histórias. Antes disso, acho que esta será a semana em que já atingiremos 2 milhões de inscritos. Estou tão animado. Se você está assistindo e gostando do canal, clique no botão de inscrição. Tudo bem, vamos começar. Em primeiro lugar, temos Justin Timberlake. Sei que todos estavam esperando que eu comentasse sobre isso. Eu vou dizer isto. Eu sou apaixonada por um bom meme. E os memes sobre a prisão do Justin Timberlake foram excepcionais. Eu estou trazendo o sexy bash, tipo BAC. Achei isso absolutamente genial.
Me peguei rindo alto, infelizmente, da dor desse homem. Mas você realmente tem que valorizar um bom meme. E espero que, quando tudo isso acabar, ele consiga rir de si mesmo. Então, só para te dar os detalhes, você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Justin Timberlake estava nos Hamptons, como muitos famosos costumam fazer. Eles estão sempre nos Hamptons durante o verão. E um policial de Sag Harbor o pegou dirigindo bêbado. Ele basicamente disse que Justin estava zigue-zagueando. Ele cheirava muito forte a bebida alcoólica. Justin disse que só tinha tomado um drink. Ele não acreditava que isso fosse verdade. Justin Timberlake também se recusou a fazer o teste do bafômetro 3 vezes, provavelmente uma indicação de que ele talvez tenha bebido mais de uma bebida. Foi relatado que ele estava festejando no American Hotel. Ele entrou no carro e então furou um sinal de parada. Então sim, eles o pegaram ou o pararam. Ou melhor, às 12h30 pela manhã. E eu acho que provavelmente a parte mais triste é que o policial aparentemente tinha acabado de sair da academia. Então ele era muito jovem e não fazia ideia de quem era Justin Timberlake. E isso me faz sentir muito, muito velho. E então quando Justin Timberlake disse pra ele, isso vai arruinar a turnê, bem... O cara ficou tipo, que turnê? Literalmente, quem é você? Você vai entrar agora no banco de trás desta viatura. E aqui está a foto dele na delegacia, que já se espalhou por toda a internet. Agora, fiquei bastante surpresa com o quão cruéis as pessoas estão sendo com o Justin Timberlake. Porque eu não sei se estava vivendo em outro mundo, mas simplesmente não me lembro de quando todos nós decidimos que íamos odiar o Justin Timberlake. Então eu fui pesquisar sobre isso. Eu fiquei tipo, uau, quando foi que todo mundo decidiu que odiava o Justin Timberlake? E as pessoas diziam, bem, você sabe, aquela coisa com a Janet Jackson. E eu só gostaria de desacelerar isso por um segundo. Ele não fez nada de errado naquela situação. Não sei se estamos pegando no pé dele só porque ele é homem. Mas só para te lembrar, ele estava se apresentando com a Janet Jackson no palco e eles tinham combinado que ele iria puxar a roupa dela. Mas ela, fica bastante implícito por ela mesma, fez uma mudança de figurino de última hora e decidiu que seria divertido expor o próprio mamilo no palco. Fica bem óbvio pela declaração dela que Justin não teve envolvimento nisso. Essa foi uma declaração que ela deu sobre o Nipplegate. Eu adoro que estamos realmente falando sério ao dizer Nipplegate. Ela escreveu o seguinte: a decisão de fazer uma revelação de figurino no final da minha apresentação no intervalo foi tomada após os ensaios finais. A MTV não fazia ideia disso. Não era minha intenção que as coisas chegassem tão longe. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, incluindo o público, a MTV, a CBS e a NFL. Então, novamente, isso foi depois dos ensaios finais. Portanto, Justin Timberlake não teria nada a ver com a confecção ou a mudança do figurino dela. E quando você assiste ao vídeo, ele parece genuinamente surpreso. Então acho que depois de anos as pessoas pensaram, não. Ele deveria ter se levantado e dito algo em nome dela. E é tipo, não, ela tomou uma decisão ruim, ela e seu figurinista. Eu entendo que ela é uma mulher. Então somos meio que programados para pensar, meu Deus, ela é 100% uma vítima. Mas parece bem claro que ele não teve nada a ver com isso. Porque se sim, tenho certeza que ela teria dito alguma coisa. Ela teria dito algo como, eu e o Justin tomamos uma decisão, e não foi a decisão certa a se tomar. Ele ficou fora disso e não disse nada. Anos depois, ele teve que pedir desculpas. Sem motivo aparente, mundo começou a odiar Justin Timberlake. Bem, eu não deveria dizer sem motivo aparente. O motivo foi a Britney Spears lançou seu livro. Acho que o título era A Mulher em Mim. E ela estava apenas contando para as pessoas vários fatos sobre sua infância. E então ela chegou a essa parte, em que ela fala sobre o tema do aborto, diz que ela e Justin Timberlake fizeram um aborto e que ele a pressionou para fazer isso. Ok, é compreensível que as pessoas fiquem chateadas com isso. Mas eu quero dar um pouco de perspectiva para as pessoas aqui. Antes de tudo, não é incomum que 2 adolescentes engravidem e entrem em pânico dizendo, vamos fazer um aborto. Porque, como falei no monólogo, obviamente você está sendo programado para acreditar que sua vida inteira vai acabar. E não estamos falando de 2 adolescentes comuns. Estamos falando de 2 mega estrelas do pop que estavam namorando na época. Um pouco de perspectiva. Ela lançou esse livro quase 23 anos depois de eles terem ficado juntos. Então, eu sei que o mundo inteiro ficou com raiva dele, mas eu meio que achei que não foi muito legal da parte dela fazer isso. Não consigo imaginar se meu namorado do ensino médio 23 anos depois resolvesse lançar um livro sobre algo que eu fiz no colégio. E então o mundo inteiro fica bravo comigo. E sem perceber que agora ele é um pai de família casado e com 2 filhos. E isso vai impactar gravemente não só a vida dele, mas a vida dos filhos dele, da esposa dele
Talvez ele nunca tenha contado para a esposa que isso aconteceu. Quem sabe? Mas ela estava disposta a fazer isso porque havia todo esse clima, eu diria, de vingança pelo espírito da Britney no ar. Era esse movimento do Free Britney. E então, de repente, as pessoas só queriam voltar no tempo e fingir que todo mundo tinha feito algo contra ela. O que ele fez foi péssimo, típico de um adolescente. De novo, eles namoraram quando tinham 18 anos. Na verdade, 17 a 21 anos. Eram crianças. Tenho certeza de que a pressão, já que só ouvimos o lado dela, não vinha apenas do Justin Timberlake. Provavelmente vinha da mãe, do empresário, dos gerentes de negócios, dizendo ela precisa fazer um aborto ou sua carreira acaba. Então não é muito justo ouvirmos apenas o lado dela dos acontecimentos. A gente esquece que se passaram 23 anos e simplesmente cai matando em cima do Justin Timberlake. Porque, no fim das contas, e vou te dizer isso, na minha família já aconteceram situações em que um homem pressionou uma mulher a fazer um aborto. E adivinha? Sem ter milhões em recursos, sem ser o maior astro pop do mundo, pessoas da minha família decidiram ficar com seus filhos. Então ela ainda tinha a opção de ficar com o filho. Não é justo colocar toda a culpa no Justin Timberlake. Você pode ficar chateado comigo por pensar assim, mas essa é a minha opinião. Eu sinto que o mundo quis transformá-lo em um monstro. Em nome da Britney Spears. E, na verdade, o que aconteceu com ela, a tutela e os remédios que deram pra ela, por isso eu tenho muita empatia. Eu sou do time da Britney. Nesse ponto, mas isso não teve nada a ver com o Justin Timberlake. Ele fez uma besteira quando era adolescente, o relacionamento deles acabou, e agora ele está se desculpando demais por tudo o que fez há 23, 25 anos, e isso não é legal. Mas a parte dessa história que eu realmente achei mais interessante, eu estava assistindo ao programa da Britney Cooper, e ela me fez sentir muito velho de novo, porque teve uma visão bem geração Z sobre toda a situação. Foi realmente hilário, o quadro dela. Mas ela começou a apontar que há algumas coisas interessantes acontecendo entre ele e a Jessica Biel. Jessica Biel tem estado em turnê e dado respostas bem constrangedoras em uma turnê de imprensa. Respostas muito constrangedoras sobre a suposta turnê mundial do JT na qual ele está prestes a embarcar. Então, ouça o que Britney Cooper tem a dizer sobre isso. Sua esposa, Jessica Biel, que é deslumbrante e muito, muito talentosa, tem feito várias aparições na imprensa, promovendo um novo livro que lançou e alguns novos projetos. E ela disse algumas coisas incrivelmente reveladoras sobre a situação atual da família deles. Só assista. Eu já estou exausta. Já foram 4 shows. Eu não sei como ele vai conseguir. Eu não sei como nós vamos conseguir, mas vamos passar por isso. Como ele vai ter pouco tempo para passar com os filhos durante o verão, só tentando encontrar tempo para nos conectarmos, nos vermos pessoalmente e fazer com que ele fique com as crianças. Nunca fizemos isso antes com 2, então eu não sei. Ela vai trabalhar. E se ele tiver algum tempo para descansar, ele realmente precisa reservar esse tempo para descansar. E que ele poderia tentar fazer algo com sua família, mas é provável que ele só precise descansar e definitivamente não faça isso. E quando ele tiver seus intervalos, ele vai sair e tentar fazer algo relaxante e divertido. Quer dizer, ele tem que relaxar. Ele realmente precisa relaxar. Sim, a gente não pode vacilar. Desculpa. Você não pode vacilar. O que ele tem feito? Além disso, essas são 2 entrevistas diferentes. Ela tem usado esse tom, contando a história várias vezes. Obviamente, tem algo acontecendo por baixo dos panos. E é aí que eu gostaria de intervir. Eu acho que o panorama maior aqui, e tem sido uma pena porque o mundo tem sido tão implacável, é que há algo acontecendo por baixo da superfície. Não devemos esquecer que, há alguns anos, Justin Timberlake também ficou muito bêbado com sua colega de elenco. Acho que ele estava filmando em Nova Orleans e foram vistos de mãos dadas. Depois, ele teve que divulgar um comunicado pedindo desculpas à família. E dizendo que especialmente pedia desculpas a Jessica Biel porque a havia envergonhado e envergonhado toda a sua família ao fazer isso. E, na verdade, ele só tinha tomado uns drinks a mais. Então, parece que ele está realmente em algum tipo de espiral pessoal passando por alguma coisa. E isso provavelmente ficou infinitamente pior pelo fato de o mundo ter decidido simplesmente transformá-lo em um inimigo. Não por causa de algo que ele realmente tenha feito, mas por causa de pessoas que são vistas como vítimas maiores. Até mesmo pessoas que também fizeram certas coisas, como Janet Jackson, de alguma forma acham que ele deveria tê-la resgatado. E a Britney não tinha voz no que estava acontecendo com ela, mas ele definitivamente tinha. Eu acho tudo isso muito ruim. Na verdade, eu sinto muita pena de pessoas com esse nível de celebridade, porque se torna impossível para elas focarem nas coisas em que realmente precisam focar.
E nessa situação, parece que eles precisam focar no casamento por vários motivos. Sabe, eu não acho que eles estejam em uma boa união. E eu acho que é provavelmente isso que está guiando essa espiral. Quero dizer, isso é uma coisa muito estranha de se dizer sobre a turnê do seu marido. Ela também disse mais algumas coisas, tipo, sabe, as camisetas da turnê são bem legais. Tipo, o que você está querendo dizer? Ele realmente precisa descansar. Parece até que eles já estão separados. É isso que parece para mim. Porque se você está me dizendo que ele está tão ocupado, mas sai para beber sozinho e não tem tempo para você e seus filhos, parece que eles já estão separados. E o que o JT provavelmente deveria fazer é dar uma pausa na turnê mundial, passar um tempo com a família dele. Passar um tempo consigo mesmo, sabe? Realmente avaliando a própria vida. E talvez as pessoas sintam empatia pelo fato de que, se você pensar em um cara que ficou tão famoso quanto ele, tão jovem quanto ele era, provavelmente ele já passou por muita coisa. E só porque ele não está escrevendo um livro chamado O Homem em Mim, sabe? As mulheres tendem a compartilhar mais do que os homens. Isso não significa que ele também não sofra. Então eu digo, orem pelo Justin. Mas uma forma melhor de dizer isso é, deixem o Justin em paz, por favor. Certo, pessoal? Agora, eu desejo coisas boas para ele. Eu desejo coisas boas para praticamente todo mundo, menos para a Chris Teigen, eu acho. E eu acho que uma ótima maneira das pessoas terem coisas boas é assinando a Good Ranchers. Eu simplesmente adoro. Vocês me veem postando sobre isso no meu Instagram. Eu sou fã da Good Ranchers, então vou contar tudo para vocês sobre eles. Nós sabemos que os preços agora estão altos. A qualidade parece estar piorando nas lojas e há mais importações do que nunca chegando. A Good Ranchers basicamente já está dizendo não para tudo isso. Se você acessar goodranchers.com, será recebido no melhor lugar para comprar carne 100% americana. Para este feriado tipicamente americano, aliás, com o 4 de julho chegando, você pode celebrar o doce sabor da liberdade com carnes deliciosas entregues com toda a comodidade na sua porta. Essa realmente é a melhor parte. É tão fácil. Então, seja para um churrasco no quintal, festa na piscina ou fogueira na praia, a Good Ranchers resolve para você. Simplesmente chega na sua porta, pessoal. Vamos lá. Na verdade, agora mesmo você pode economizar em carnes da Good Ranchers como nunca antes ao assinar qualquer caixa da Good Ranchers. Além disso, você vai receber linguiças defumadas grátis por 1 ano. É mais do que apenas uma ótima oferta. É uma oportunidade de celebrar o que é americano, apoiando fazendas familiares e UUA, e aproveitando carnes americanas alta qualidade. Acesse goodranchers.com e assine qualquer uma das caixas personalizadas deles, com 100% de carne bovina, frango, porco ou frutos do mar. Use meu código promocional CANDACE no checkout para garantir $100 de desconto e linguiças defumadas grátis por 1 ano. Receba frete grátis em todos os seus pedidos e faça deste Dia da Independência um momento inesquecível. Se precisar de outro motivo para apoiar os bons fazendeiros, eles não são apenas parceiros incríveis deste programa, mas também apoiam os veteranos paralisados da América. Cada pedido salva fazendas americanas e apoia veteranos americanos, além de mudar a maneira como você compra carne. Acesse goodranchers.com. Carne americana entregue. Tudo bem, pessoal, vamos em frente. Você se lembra de Barry Weiss? Muito se falou sobre esse repórter do New York Times que estava se demitindo moralmente. Eu adoro essas demissões morais. Estou me demitindo por motivos morais, pois não reconheço mais esta publicação. Mas o New York Times imediatamente. Para mim, quem trabalha lá é suspeito. Classifico essas pessoas como suspeitas, só por sabermos que o New York Times é um braço do Estado. E achei o timing suspeito. Todas essas pessoas que estavam surgindo, fingindo ser jornalistas independentes, eles só querem contar a verdade. E as pessoas diziam, essa mulher é tão corajosa. Eu adoro ela. Pois é, mas a Barry Weiss não gosta de mim. Já falei pra vocês antes, ela ficou comemorando quando eu saí, ela já tinha até um artigo pronto, de verdade. Ela comemorou minha saída do Daily Wire. Porque como eu ouso falar sobre o marido da Emma Macron? Como você ousa sem a autoridade do New York Times? E eu só queria mostrar pra vocês o quanto essas pessoas são desonestas. Quero dizer, é só que eu sei que a grande mídia já era. Mas ela precisa acabar ainda mais do que já acabou, porque essas pessoas são todas palhaças. A Barry Weiss ficou incomodada, e devo dizer que ela fez a própria esposa, Nellie Bowles, escrever um texto sobre mim que foi enviado como newsletter, porque ela ficou tão incomodada com a ideia de eu questionar as narrativas da Segunda Guerra Mundial. Então ela está enviando isso para todo mundo que assinou a newsletter dela, porque eles realmente acreditam que ela tomou uma posição moral contra o New York Times. O Times e suas mentiras.
E a primeira coisa que ela faz, claro, é simplesmente mentir. Quero dizer, foi isso que ela escreveu. Isso é um trecho, pelo menos. Citação. Candace Owens se posiciona contra a Segunda Guerra Mundial. Candace Owens, uma renomada comentarista conservadora que agora está construindo sua própria empresa de mídia, argumenta que foi um erro dos Starcellers para entrar na Segunda Guerra Mundial. É aqui que está a nova direita. Eles acreditam que a Segunda Guerra Mundial foi um erro. Os nazistas teriam se saído bem controlando a Europa. O que não é da nossa conta, de qualquer forma. E quando o Japão bombardeou Pearl Harbor, deveríamos ter dito obrigado. O Havaí sempre pareceu gay para nós também. Homens usando colares feitos de flores. Obrigado por dizer corajosamente o que ninguém mais ousa dizer, Candace. Quão histérico isso sou, afinal? Isso é sequer um boletim informativo? Quem realmente assina isso? Quem pensa, eu realmente tenho vontade de ler os desabafos emocionais de um casal de lésbicas, porque é isso que me parece. E eu não quis compartilhar o boletim inteiro porque é o mês do orgulho. E eu simplesmente sinto que ela está se apoiando em todos os estereótipos de uma lésbica. E eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que a Barry está fazendo ali ao fingir que ela está completamente descontrolada e irracional. Claro, nós, como americanos, temos o direito de questionar nosso governo, especialmente quando sabemos que nosso governo mentiu para nós sobre praticamente tudo. Eles não apenas mentiram para nós sobre o passado. Eles estão mentindo para nós sobre o presente. Estamos vendo eles mentirem atualmente sobre praticamente tudo. Você sabe, eles mentiram sobre a Covid. Então sim, para mim realmente parece algo que vale a pena questionar. Se os Estados Unidos realmente se tornaram um país mais livre depois da Segunda Guerra Mundial ou não, quando não parece que isso aconteceu. E claro, as coisas que ela está inventando ali sobre mim, dizendo, Pearl Harbor, deveríamos simplesmente ter deixado acontecer. Porque isso é só ela sendo emocional e louca. De novo, isso foi escrito pela esposa dela, que está muito grávida, Nellie Bowles. No fim das contas, o que o establishment quer, e ela faz parte desse establishment, é guerra sem fim, certo? Eles fazem parte do complexo industrial militar. Eles querem que seus filhos morram para servir aos interesses deles. E, você sabe, a Barry é uma defensora pró-Israel. Na verdade, li online, não tenho certeza se é totalmente verdade, que ela tem dupla cidadania. E então, Barry, estou totalmente de boa. Você está tendo filhos. Mande seus filhos morrerem por Israel. Tudo bem, vá morar em Israel. Você e sua esposa deveriam se mudar para Israel. E vocês podem viver naquele clima. Mas tentar convencer o resto de nós de que morrer em guerras no exterior, enquanto olhamos ao redor e vemos que tudo nos Estados Unidos está em declínio. Isso simplesmente não está mais funcionando. As pessoas valorizam aqueles de nós que estão dispostos a se levantar e dizer que essas guerras intermináveis precisam acabar. As pessoas valorizam uma perspectiva de prioridade para os americanos. E sabe de uma coisa? Não vamos nem piscar quando você nos chamar de isolacionistas. Tentamos do seu jeito por décadas. Tentamos guerras intermináveis por décadas. E como eu disse, os americanos estão sofrendo de várias formas diferentes. Estou falando sobre o crime nos centros urbanos. Quando falamos sobre o preço da gasolina, você está falando sobre pessoas apenas tentando alimentar suas famílias. Então não. Chega de mortes de americanos para servir interesses estrangeiros. Certo, pessoal? Neste episódio já estamos quase sem tempo aqui. Vamos ver alguns dos seus comentários sobre episódios anteriores. Esse foi o meu comentário favorito. Na verdade, não foi no meu canal do YouTube. Acho que o Piers Morgan ficou bastante envergonhado pelo fato de não ter conseguido me encurralar quando tivemos nosso debate e ele fez outro vídeo em que eu não estava presente e tentou fingir, tipo, não sei, que nós dois vencemos de uma forma estranha. E as pessoas estavam simplesmente chamando a atenção dele nos comentários, realmente dizendo o quão constrangedor foi ele ter perdido tão feio que precisou fazer um segundo vídeo só para falar sobre o debate. Enfim, esse comentário da Reikut90 diz, foi um debate interessante. Tenho que dizer que o buraco do coelho da Brittany Macron é muito mais insano do que eu imaginava. Eu geralmente sou alérgico a teorias da conspiração, especialmente as mais bobas, que não teriam nenhum efeito na minha vida. Mas nossa, quanto mais você aprende sobre a Brittany, mais louco fica. Sim, pessoal, eu nunca teria trazido essa história à tona e dito, vou apostar toda a minha carreira nisso, se eu não acreditasse nisso. Era muito verdade. Como eu disse, as evidências são esmagadoras de que Brittany Macron é uma mulher trans. Brittany Macron nasceu homem. E o fato de estarem manipulando o povo francês e agora tentando manipular o mundo, como Piers Morgan estava fazendo, ele nem sequer leu o artigo do jornalista, a série em 6 partes.
Um trabalho excelente, um jornalismo de altíssima qualidade que foi realizado. Ele só está tentando dizer para você nem olhar para isso, tentando te levar completamente para outro caminho. Isso já era. Eu só sinto que agora reconhecemos que esses agentes estatais de má-fé estão tentando nos distrair da verdade. Então, eu realmente gostei desse comentário. Além disso, obviamente, tivemos o debate entre Amy e Dave na sexta-feira, como mencionei anteriormente. Este usuário escreve: posso estar errado, mas Israel não recebe mais dinheiro dos UAP do que qualquer outro país? Esse é dinheiro do contribuinte. Criticar ambos os governos. Se você vai ser um beneficiário de assistência social e não consegue se sustentar sozinho, então eu vou falar mal se eu quiser falar mal. E eu não gosto do Netanyahu, eu quero falar mal. E eu não gosto de ver um monte de palestinos inocentes morrendo. Eu não gosto. Vou falar um pouco mal, sim. E por último, e mais importante, eu não gosto disso. Estamos dando dinheiro para que eles possam fornecer armas para cristãos serem assassinados. Então você não pode me dizer que eu tenho que me importar com a sua fé em primeiro lugar. Em seguida, Suada escreve: os palestinos não escolheram seu opressor. Acontece que é judeu. Ele acha que os palestinos se comportariam de forma diferente se seus opressores fossem hindus? Na verdade, esse também é um bom ponto. E o que ela está se referindo é ao fato de que o AMI acredita que o ódio deles é inspirado pelo fato de que o povo judeu, por serem judeus, é o motivo pelo qual querem atacá-los. E, na verdade, acho que se o que aconteceu em 1949 tivesse sido executado por hindus ou cristãos, eles provavelmente estariam igualmente irritados. Então, não acho que tenha nada a ver com a religião que você pratica, por assim dizer. Eles sentem que o que foi feito a eles historicamente foi errado. Não importa quem fez. Por fim, temos este comentário sobre a Janet. Adoro que meu Manect esteja bombando. Vocês estão me mandando mensagens e eu estou respondendo com mensagens de voz. E isso faz tudo parecer muito pessoal. Então, eu adoro isso. Essa pessoa escreveu: oi, Candace, não existem palavras suficientes para essa história, mas você mudou a minha vida. 3 momentos que mudaram tudo nos últimos 2 anos. Primeiro, conhecer um homem bom. Segundo, ouvir um episódio inteiro do podcast da Candace Owens. E terceiro, ser apresentado ao trabalho do RFK. Assisti a um episódio do seu programa. Concordei com algumas coisas. Continuei assistindo. Você me apresentou ao RFK, o que me ajudou a abrir os olhos para as mentiras do governo. Li os livros dele e, de repente, entendi a sua mensagem. As mentiras malignas de Satanás tomaram conta abertamente. Somos uma Sodoma e Gomorra dos dias atuais. Você me ajudou a ter um despertar espiritual. Passei de democrata, liberal, feminista para ultraconservadora. Eu sempre fui religiosa e era algo com o qual nunca consegui me relacionar com meus amigos liberais, então eu suprimia isso. Você me ajudou a ser corajosa. Minha alma está mais feliz. Sempre senti que algo estava faltando. Seguir a palavra de Deus era o que estava faltando. Então, obrigada. Também, eu sei como você se sente, mas o RFK representa tudo o que defende. Verdade. Dê uma chance a ele, por favor. Obrigada. Eu fico muito feliz por você. Como digo pra todo mundo, sou um gosto adquirido. Acho que quando as pessoas me ouvem pela primeira vez, ficam tipo, uau. E isso acontece porque a mídia as doutrina um pouco antes. Tipo, essa garota é tão terrível, ela nem apoia o Black Lives Matter, e ela é negra. E então, se elas realmente sentam e assistem a um episódio completo do meu programa, acho que pensam: espera, não foi tão ruim quanto eu esperava. E talvez elas voltem para ver mais. E então, eventualmente, eu estou lá e vocês me amam e eu amo vocês de volta. Esse é todo o tempo que temos para hoje. Lembrando que isso será descontinuado se ultrapassarmos 2 milhões de inscritos, o que eu acho que já estamos. Talvez estejamos no caminho certo para fazer isso até o final desta semana. Então não esqueça de se juntar ao Club Candace. Acesse clubcandace.com. Compre uma xícara Standes. E a propósito, se você não quiser fazer isso, mas preferir continuar apoiando o programa, os apoiadores mensais, os apoiadores anuais, isso faz toda a diferença. Acesse locals.com e apoie. E se você não puder, eu entendo. Está difícil financeiramente para muita gente agora. Reze por nós. Acredito que as orações estão me mantendo segura. Vejo vocês amanhã.